Sabendo dessa dificuldade minha. E essa professora, então, ela tirou os cadernos e estávamos todos com um livro escolhido. Eu lembro o livro que eu peguei, Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. E sabe o que a gente fez naquela aula? E em todas as tantas que viriam depois, que para mim parece que durou o ano inteiro? Nós copiamos. Nós copiamos o livro inteiro. Inteiro, gente, do caderno de caligrafia. Com certeza, ela tinha um propósito. Ela tinha um propósito e, para mim, naquela época, e hoje refletindo, também não ficou muito claro. Treinar a letra, talvez, seria uma intenção dessa professora, mas a ideia é que a leitura se perdeu. A leitura, que o Cagliari fala que é essa grande herança da educação, ela se perdeu. É importante que a leitura seja priorizada nas nossas aulas. É importante que a leitura não seja pretexto. E vamos agora falar das facetas. A Magda Soares foi essa educadora que eu já falei para vocês, dela. No seu artigo Caminhos e Descaminhos da Alfabetização e do Letramento, ela diz assim, que existem algumas facetas, facetas de leitura, facetas da aprendizagem da leitura. E ela fala que a faceta fônica é o desenvolvimento da consciência fonológica, das relações grafema e fonema. A faceta da leitura fluente é o reconhecimento de palavras e sentenças. Sabe quando a gente fala, nossa, ele já está lendo fluente? Faceta da leitura fluente. A faceta da leitura compreensiva é quando se amplia o vocabulário, se desenvolve a habilidade de interpretação, avaliação e inferência, principalmente. Lembrando que inferência é uma interpretação mais profunda, é uma leitura das entrelinhas. E, por último, a faceta da identificação e do uso adequado das diferentes funções da escrita. Reconhecimento de gênero, tipo textual, de interlocutor e destinatário. É claro que não é nenhum pecado que se trabalhe com gênero, com essa questão do interlocutor e do destinatário desde o início. Porque a criança, ela já sabe também ali, quando está começando o processo de escolarização, reconhecer certos gêneros. Já sabe, por exemplo, que a receita é uma receita. Pode saber, por exemplo, o que é um poema se ela foi formada literariamente dentro desse contexto. Então, tudo depende do processo de formação dessa criança vindo do lar. Já que a criança ela não chega uma página em branco para a gente, nós sabemos disso. Ela traz as suas vivências, o seu conhecimento prévio. E como vamos, eis a questão, passar de uma faceta para outra. Como nós vamos fazer com que o aluno que está na faceta fônica, que está ali desenvolvendo a consciência fonológica, relacionando o grafema e o fonema, a letrinha com o seu som, como que ele vai passar para o próximo estágio, que é esse reconhecimento de palavras e sentenças, que fará com que ele leia fluentemente? Tem um outro texto da Emile Orlandi, é uma teórica que fala sobre discurso e leitura. E ela fala sobre as habilidades de compreensão leitora. Habilidade de compreensão leitora. E o que seria a compreensão leitora? Eu vou ler para vocês uma definição que está no CEALI. O CEALI, que é o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Universidade Federal de Minas Gerais. É bem conhecido, vocês podem acessar também o CEALI. Traz tem muito texto, tem muito material, tem um glossário com certos termos que estamos usando, né, da questão da pedagogia, na linguística, tem lá no CEALI. E ele fala o seguinte, o que é compreensão leitura? Nós achamos lá, é a faculdade, no sentido de capacidade cognitiva complexa, de entender os significados dos textos escritos. Então, olha só. O que seria a compreensão leitora? É você saber, você como leitor, você como educador que está formando leitores, fazer com que eles construam os sentidos do texto.
Existem muitas denominações sobre o que é o leitor. O PCN, por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais, eles vão falar de leitor competente. Vamos usar esse termo, leitor competente. Leitor competente é o quê? Aquele que constrói sentido do texto. Tem um outro teórico, Bakhtin, que ele vai falar de leitor ativo. Leitor ativo o que é leitor ativo? É aquele que constrói sentido do texto. Ele é capaz de ser ativo ali no texto. Ele é capaz de fazer relações do texto com o seu conhecimento prévio. Do texto com outros textos que ele leu. Outros teóricos também vão abordar sobre isso. A Orlandi, que a gente vai falar dela daqui a pouco, que ela vai falar sobre habilidade de compreensão leitora, ela diz assim que existe o leitor crítico. O leitor crítico é aquele que constrói sentido no texto. Então, vocês estão vendo que cada teórico tem uma denominação diferente. Tem a Marianne Wolf. A Marianne Wolf é uma pesquisadora americana e ela vai falar do leitor perito. Ela diz que o leitor perito é aquele que faz leitura profunda, constrói sentidos do texto. E ela coloca mais. Ela diz assim que a leitura profunda, ela é aquela leitura que vai envolver a contemplação. Contemplar. O que é contemplar? Contemplar é diferente de olhar. Contemplar é diferente de ver. Contemplar é parar para olhar. Porque quando nós paramos para olhar, quando nós contemplamos algo, nós nos demoramos. E essa demora traz reflexão, traz análise. Essa demora no olhar faz com que a gente faça perguntas sobre aquilo que estamos pensando no nosso assunto, lendo. Esse contemplar vai envolver também as relações que faremos. Relações com outras leituras, outros textos, relações com o nosso contexto, com o nosso conhecimento, com a nossa vida. Então, vocês percebam que, para se fazer essa transição, é importante que haja a construção dos sentidos do texto. E como construir os sentidos do texto? Como propiciar, como diz a Marianne Wolf, a leitura profunda? Ler profundamente. Bom, a Amy Orlandi, que escreveu esse texto, esse livro, Discurso e Leitura, ela vai falar que as habilidades de compreensão leitora são três habilidades. É o inteligível, o interpretável e o compreensível. O que seria o inteligível? O inteligível, ele está ligado à decodificação e à informação. O inteligível está ligado à aprendizagem do sistema alfabético da nossa língua. Então, está ligado especificamente à alfabetização, à decodificação, à relação grafema e fonema, isso concerne ao inteligível. O interpretável está ligado ao texto. Interpretação é quando você dá um mergulho, você faz um processo de imersão no texto. E você analisa o que nesse texto? A textualidade. Como o texto está escrito? Qual que é o gênero desse texto? Ele é uma bula de remédio? Ele é uma receita? Ele é um anúncio publicitário? O que é esse texto? Também você analisa nesse interpretável, nessa habilidade, a coesão e a coerência. Lembrando que a coesão ela está ligada à articulação dos elementos linguísticos. A articulação dos elementos linguísticos. Então, é a ligação entre as palavras, por meio de conectivos, entre as frases, entre os períodos, entre os parágrafos, as partes maiores do texto. E a coerência está ligada à articulação das ideias. Então, dizer que alguém é incoerente é dizer, por exemplo, que essa pessoa fugiu à lógica, que ela colocou ideias contrárias ali no mesmo enunciado, na mesma situação. Então, articular bem as ideias e articular a linguagem, os elementos linguísticos é importante. É importante não só quando se escreve um texto, mas é importante no momento da leitura, saber, conhecer esses elementos. E a compreensão? O compreensível está ligado a quê? Está ligado às relações que se faz do texto com o mundo.
as relações que se faz do texto com outros textos. Isso é chamado de intertextualidade. Então, você viu que interpretar é diferente de compreender. Quando o aluno interpreta, ele faz um mergulho, ele cai para dentro do texto e ele vai analisar, então, ali a questão da coesão, da coerência, da textualidade, qual que é o gênero, ele vai analisar, por exemplo, as vozes dos personagens, a estrutura de um poema. E quando ele está, o compreender, a compreensão, está ligado, então, a essa leitura de mundo, a leitura de texto e a leitura do texto com a leitura de outros textos. Por meio da aplicação dessas habilidades de compreensão leitora, é possível que o seu aluno se torne um leitor perito, crítico, ativo, competente e mais todas essas nomenclaturas que querem dizer que o seu aluno ele vai ser capaz de construir os sentidos do texto. Por muito tempo, a escola brasileira, e talvez você estudou nessa época, eu estudei também, a escola brasileira, ela focou muito no inteligível, na decodificação. Um exemplo que a gente tem de materiais que surgiram dessa fase e que às vezes alguns lugares, alguns contextos ainda utilizam, é as chamadas cartilhas alfabetizadoras, que trabalham com a parte do inteligível, da decodificação. E o aluno certamente saía lendo e escrevendo, porque era trabalhado bastante essa questão do inteligível, do sistema alfabético da língua. Mas as outras habilidades de compreensão leitura, a interpretação e a compreensão, e a questão da leitura-fruição, e das outras tantas hoje, outros estudos linguísticos e pedagógicos que entraram em consolidação mais depois da publicação dos TCMs, que já datam da década de 90. Então, percebam que esses estudos não são estudos novos. Essa virada, né, no ensino da língua portuguesa não é algo recente, então já data da década de 90. É importante, então, que nós harmonizemos. Não podemos desconsiderar de forma alguma o ensino de antes, o ensino do passado, mas é importante que harmonizemos as 3 habilidades de compreensão leitora para formar esse leitor que construa os sentidos do texto. Então, é o inteligível, o interpretável e o compreensível no processo de transição das facetas, especialmente. Eu trago agora para vocês uma citação de uma autora que eu gosto muito, certamente eu penso que vocês gostam também, uma pesquisadora muito, muito querida também, professora, né? E ela publicou esse livro que foi resultado de uma conferência que ela deu, é a Emília Ferreira, que eu estou falando, e ela publicou esse livro, Passado e Presente dos Verbos Ler e Escrever. E nesse livro, ela tem uma parte, ela fala muitas coisas interessantes justamente sobre isso. Estamos pensando agora nesse instante. Como que era antes, como que está agora, né, o que deve ser valorizado nas nossas aulas de português. E ela fala dos gêneros. Hoje em dia se fala muito em gênero. Gênero textual, gênero discursivo. Certamente você já ouviu esses termos, essas expressões.